Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, que nós vamos começar a nossa mensagem hoje, está aí. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Vamos dar uma parada aqui e vamos pegar mais ou menos, porque quando Jesus estava dando este ensinamento, ele estava falando para aquelas pessoas que estavam mais próximas a ele, que o escutavam, que o ouviam, que aprendiam com ele acerca das Escrituras Sagradas. Ele falou, vamos sair do natural e vamos entrar na parte espiritual. De nada adianta nós fazermos declarações as quais nós não aplicamos elas na vida. Um remédio não vai ter efeito de você saber, conhecer, mas não utilizar ele. Assim, na vida espiritual, mesmo que nós fazemos confissões de fé, professamos uma fé, participamos de um ministério, frequentamos, em parte fazemos, isso de nada vai nos adiantar, se nós com a nossa boca falarmos do nosso Deus, se nós com os nossos lábios confessarmos a Ele, mas deixarmos a parte prática de lado. Por isso Jesus chamou os seus discípulos que queriam que Ele se manifestasse, que Ele fosse presente, porque o Evangelho não é uma religião. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a nossa vida. Eu, por exemplo, quando comecei a conhecer a palavra de Deus, talvez com a maioria aqui, você chegou sofrendo. E sofrendo, o que a gente quer? A gente quer mudar, a gente quer alívio. E muitas vezes eu fui ao meu pastor para pedir ele oração, para pedir a ele para interceder em meu favor. Só que, quando eu comecei a aprender, eu vi que a oração, ela é tão importante, quanto é importante o que eu faço depois dela. Porque na oração, por exemplo, nós pedimos perdão, pedimos misericórdia, pedimos a graça de Deus, mas depois da oração a gente vai fazer tudo errado outra vez. Depois da oração, nós vamos andar de novo fazendo aquilo que levou-nos até o problema que nós estamos pedindo oração por ele. E eu via, por exemplo, que a minha vida, durante 8 meses, eu frequentando a igreja, e não era pouco, não, olha, segunda-feira eu estava lá na reunião da prosperidade, quarta-feira eu estava lá no culto da família, sexta-feira eu estava na libertação e domingo eu estava no culto dos filhos de Deus. E minha vida não mudava. E não era por falta de oração, não. Eu orava, que buscava a presença de Deus, que às vezes assim no lugar onde eu me ajoelhava, que eu buscava a Deus ali, ficava até molhado do choro, das lágrimas, das angústias que caíam saiu do meu coração, que caíam as lágrimas dos meus olhos, e minha vida não mudava. Fazia praticamente aquilo que eu achava, aqueles rituais, aquelas coisas. Não, você tem que vir participar do culto, tá bom, é bom você vir participar do culto, mas é bom a gente ouvir o que no culto é falado, levar conosco para casa, Até uma vez, por exemplo, eu ouvi um pastor, e ele estava dizendo o seguinte, ele disse assim, se a pregação na hora do culto não deixar você desconcertado, você está saindo do mesmo jeito da igreja, porque a pregação tem que mexer com você para fazer você ficar pensando nela,
para fazer você ficar lembrando dela, porque o nosso problema não é dentro da igreja, o nosso problema é lá fora. O nosso problema é quando nós estamos em casa, o nosso problema é quando nós temos que lidar com pessoas não crentes. O nosso problema é quando nós temos que aplicar na nossa vida aquilo que na igreja nós ouvimos. Aquilo que na igreja nós aprendemos, porque nós somos trazidos para dentro da igreja para sermos orientados por Deus. E o que vai mudar a nossa vida é aquela orientação que Deus vai nos dar. E se eu não fizer aquilo que Deus está me orientando, eu posso ficar, olha, em nome de Jesus, Pai, eu te amo, oh, Jesus, eu te adoro. Amém. Eu posso falar isso. Mas Jesus vai manifestar? Não. Alguns até faz aquela coisa assim um pouquinho mais melosa, paizinho amado, meu Deus, meu coração é teu, minha vida é tua. Até nós choramos emocionados, caem as lágrimas, saímos do culto e voltamos de novo para a mesma etapa, para a mesma coisa da nossa vida que não muda. E nós começamos a questionar, às vezes, a nossa fé, começamos a questionar, às vezes, o ministério, começamos a achar que falta unção nos nossos pregadores, quando, na verdade, o que falta na nossa vida? Falta uma coisa: se alinhar com Deus. Estamos desalinhados, desajustados. Por quê? Porque nós não podemos apenas obedecer a Deus em parte. Oração é um mandamento. Deus mandou orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Eu estou orando, pastor. Às vezes eu fiquei, quando eu comecei, por exemplo, no ministério, às vezes eu faltava perder os cabelos. Acho que foi por isso que eu fiquei careca. Que as pessoas chegavam, pastor, eu não sei por que minha vida está assim. E eu estou querendo respostas e pedindo Deus respostas e orando pelas pessoas, para que Deus atendesse a elas, até que eu cheguei ao nível de poder compreender e entender que nós não temos somente ouvir. Nós precisamos colocar na prática o que nós ouvimos. Aquilo que nós aprendemos é para nós levarmos para fora e aplicarmos aquilo na nossa vida. Não adianta você ter o remédio na sua bolsa que cura, que te protege, que livra você de qualquer problema, e você não toma ele. Assim é a palavra de Deus para quem não obedece a ela. Por isso Jesus está dizendo, olha, se você me ama, você não vai apenas expressar isso em palavras. É bom, é legal, é gostoso? Claro que é. A gente expressar o amor a Deus, como você expressa o amor ao filho, expressa o marido, expressa o amor à esposa, mas de que adianta o marido dizer para a esposa, eu te amo, e trai ela? O que adianta ele, num momento romântico, dizer eu te amo, e depois maltratar a esposa com palavras duras e pesadas em outros momentos? É melhor que ele não diga, mas pelo menos trate a esposa com respeito, com carinho, como ela deve ser tratada. O amor não é expressado somente em palavras, o amor é expressado em gestos. É por isso que, de vez em quando, você vê na televisão aquele pessoal que faz aquelas chamadas loucuras de amor. A pessoa está fazendo algo para demonstrar o amor que tem. Ela não precisa falar eu te amo, para fazer uma coisa daquela lá. É a demonstração do amor que ela tem. Assim nós, quando ouvimos a palavra de Deus e nós praticamos ela, é a maior demonstração de amor. E Jesus, o que ele faz? Ele interage conosco. Ele não deixa só a gente expressar, não. Ele diz, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Você vai fazer o que eu estou te falando. E eu vou me manifestar a você. Eu vou me tornar claro, público. Ele não vai ficar lá no céu, como nós imaginamos que ele esteja lá. Não, ele vai ficar aqui. Ele vai descer, ele vai estar conosco aqui. Não precisa eu chamar ele para cá. Eu não preciso pedir a ele para ele vir aqui.
Aquilo que eu estou fazendo já trouxe ele aonde eu estou. Se nós temos que, nas nossas orações, pedir a ele para ele descer, certamente nas nossas atitudes nós não estamos fazendo ele estar no nosso meio. Porque quando nós pegamos a palavra dele e nós aplicamos ela na nossa vida, nós estamos trazendo ele para dentro de nós. Lá no capítulo 15 do livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, diz assim, olha, capítulo 15, versículo de número 1, está escrito assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo, e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Ok. Quem já conhece essa história aqui? Só para a gente encurtar. Não parecia que Saul estava disposto a obedecer o que Deus havia mandado ele fazer? Ele foi lá, convocou o povo. Olha o que o profeta chegou para ele: O Senhor me mandou te ungir e te deu uma missão. Escute o que Deus quer que você faça. Irmãos, preste atenção. Jesus não nos tirou do mundo para a gente viver dentro da igreja como no mundo a gente vivia. Jesus nos tirou do mundo e nos trouxe para dentro da igreja para nos dar orientação de como nós devemos viver daqui para lá. Não interessa o que a gente foi, não interessa o que nós vivemos, não interessa o que nós fizemos da vida, não interessa o que passou. O que interessa é a partir daquele momento que Deus está dando para mim e para você a missão a ser cumprida. Por que Deus não vai aceitar que eu não cumpra o que Ele falou? Porque a condição de cumprir, Ele me dá. A condição de cumprir, Ele me dá. Ele não deu a unção para Saul fazer o serviço? A mesma coisa, o que Deus te chamou no ventre da sua mãe, para você ser nesse mundo, Deus já deu a você a capacidade de você fazer. Você só não faz se você não quiser. Muitos de nós damos aquela desculpa: não, mas é que eu não me sinto preparado. A questão não é preparação, a questão é obediência. Esses dias, por exemplo, uma moça veio conversar comigo e ela disse assim: ai, pastor, mas não é fácil a gente chegar ali e está todo mundo olhando para... Você acha que é fácil também para mim? Porque se tornou fácil, uma coisa eu estou fazendo, eu não estou tendo temor no que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu não estou fazendo culto para o homem. Eu estou participando de um culto com você, mas nós estamos fazendo um culto para Deus, e Deus não é o homem. Isso não pode ser algo normal para mim. Isso é algo especial. Deus me dá a oportunidade de estar na casa dEle, na presença dEle, e isso não é qualquer coisa. Então eu não posso fazer como se fosse um teatro, como se fosse uma apresentação ou qualquer outra coisa. Isso é um culto. Eu não posso vir para cá como se eu vou para qualquer outra palestra. E se eu me preparo para poder fazer uma palestra sobre qualquer outra coisa lá fora, como que eu vou fazer um culto para Deus de qualquer forma? Como que eu vou fazer um culto para Deus de qualquer maneira?
Então, aquilo que Deus requer de mim e de você para fazer, Ele já te deu a capacidade. Agora, nós podemos fazer o seguinte: não querer fazer do jeito dele e fazer do nosso. A maioria de nós cristãos não obedecemos a Deus 100%, nós obedecemos parcialmente e reivindicamos todas as bênçãos, e ai de Deus se Ele não der ela para nós. Você pode ver que tem pessoas que elas discutem com Deus: pastor, eu não estou entendendo, eu estou na igreja, eu estou vindo, eu estou orando, eu estou participando do culto, eu sou dizimista, eu dou o dízimo, eu dou oferta, pastor, por que Deus não está me abençoando? Então preste atenção. Qual foi a ordem dada por Deus? Pega, vá, destrói tudo, todos os homens, todos os animais, mulheres, crianças, tudo, não deixa nada, zera tudo. Pastor, que coisa horrível. Bom, isso é outra mensagem. Deixa isso para lá, que nós vamos cuidar disso depois. Depois eu posso te explicar por que Deus mandou fazer isso. Aí, o que aconteceu? Saul foi, reuniu o exército e foi para esse local para cumprir a ordem de Deus. Ele matou 2.999.000 pessoas. Eram 3 milhões de amalequitas. Ele deixou um vivo. O rebanho, que Deus havia dito que era para destruir tudo, o que ele fez com o melhor do rebanho que tinha lá? Ele separou. E separou com qual intenção? Fazer o quê? Um sacrifício para o Senhor. Mas o Senhor tinha pedido dele sacrifício? Esses dias atrás eu vi uma nota. Um pastor, num local aí, ele foi fazer 30 dias de jejum, sem comer e sem beber. E ele morreu. Mas o camarada foi fazer um jejum e morreu? Por que Deus deixou ele morrer? Deus mandou ele fazer. Você vê, Deus mandou Moisés fazer 40 dias. Mas foi Deus que mandou. É um sacrifício. Mas Deus pediu. A mesma coisa. Tem gente que pega a casa e vende, e dá de oferta na igreja. Pega o carro, pega o salário todo que ganha e dá de oferta. Amém. Deus mandou você fazer? Pode esperar a recompensa do que Ele te mandou fazer, porque Ele vai dar. Agora, se Deus não te mandou, você vai ficar sem casa, sem carro, sem salário, passando fome. Por quê? Porque Deus não te pediu aquilo. Deus só é responsável por mim se eu estou fazendo o que Ele me mandou fazer. Se eu não faço o que Ele me mandou, Ele não tem responsabilidade nenhuma comigo, irmão. Eu estou fazendo algo meu, ou da minha forma, ou do meu jeito. Saul, Deus mandou ele ir fazer de uma maneira e ele mudou a maneira colocada por Deus. E quando o profeta chegou, olha o que ele falou, versículo 10, diz assim, olha o que Deus falou acerca do Saul. E que Deus nunca fale isso acerca de nenhum de nós aqui. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se entristeceu e toda a noite clamou ao Senhor. Olha só para você ver. O que Deus falou com Samuel antes de Saul retornar? Saul não tinha nem voltado. E Deus aparece para Samuel e diz: Samuel, eu me arrependo de ter colocado Saul. Por quê? Porque ele não seguiu as minhas palavras. De que adianta Deus me colocar, por exemplo, no ministério, se eu vou fazer o que eu quero e não o que Deus quer? Sabe aquelas coisas que muitos começam a fazer comparação e dizem assim, porque em tal lugar é assim, porque em tal lugar é assim, porque tem lugar é assim. Irmão, eu não posso copiar ninguém.
Eu vou ser uma cópia barata se eu for copiar. Eu não posso copiar nem o missionário. Eu tenho que ser eu. O que Deus mandou eu fazer? Missionário só tem um. Não tem dois. O que Deus me mandou fazer? Qual é a parte que me toca? Certamente não é a mesma do missionário. Deus deu para ele. Agora, se Deus deu para ele, eu vou pegar para mim, porque ele está fazendo? Não, de forma nenhuma. Eu tenho que cumprir e fazer com aquilo que eu fui chamado para poder fazer, porque eu vou dar conta do que Deus deu para mim e eu não executei. Eu não executei por quê? Porque era difícil? Não, porque eu optei por não fazê-lo. Como eu te disse, Ele, quando nos dá uma missão, Ele nos dá também a condição de executar ela. Nós só não executamos por opção nossa, porque nós começamos a racionalizar. Foi o que Saul começou a fazer. Mas por que tem que matar? Eu posso levar o rei comigo, vou poupar a vida dele, mas Deus tinha mandado ele poupar a vida de alguém? Não. Deus tinha mandado ele poupar ovelha para fazer sacrifício? Não. Então, quando Deus falar com você, coloque o que Deus te falou e cumpra na íntegra. Porque é tão grave com quem rouba R$1 como quem rouba 1 milhão. É tão culpado quem comete 10 crimes quanto quem comete 1. A proporção só aumentou. Mas o problema é gerado por um só. Assim como não existe meia verdade e meia mentira, porque é verdade ou é mentira, assim também não existe meia obediência. Ou é obediência total, ou a parcial não vai servir. Para Deus, não. Muitos de nós, às vezes, batemos no peito, diz, não, pastor, eu oro. Olha, pastor, eu larguei isso, eu larguei assim, eu larguei assado. Tá bom, você largou. Agora, o que você assumiu? Tem gente que larga tudo lá fora, mas não assume nada aqui dentro. Deus não te chamou para cá para ser enfeite de igreja, embora vocês sejam lindos, maravilhosos, que o Espírito Santo está na sua vida. Mas Deus nos trouxe para fazer algo por nosso intermédio, para a gente ser canal dele, não só aqui dentro, mas lá fora, abençoar a vida uns dos outros e abençoar lá fora. Ele chamou a gente para a gente ser luz, e nós temos que iluminar. Só que o que a maioria de nós fazemos? Nós preferimos não brilhar. Ficar do nosso jeito, não, porque, sabe, pastor, tem pessoas que chegam aqui comigo, olha, pastor, eu quero frequentar aqui, mas não quero me envolver com nada, não, eu quero participar aqui. Ok, você pode ficar aí, você pode fazer o que você quiser. Né? Eu não vou te obrigar, eu não vou pegar uma faca, colocar no seu pescoço, ou um revólver, colocar na sua cabeça e obrigar você a fazer. Nós é que temos que entender que Deus não vai nos abençoar por meia parte do que nós fazemos. Não vai adiantar. Você vê, Saul cumpriu quase integral, mas quase não é tudo. Para Deus, preste atenção. Não estou falando de dinheiro, tá, irmão? Para Deus, é tudo ou nada. Porque se não for tudo, Ele não tem como nos recompensar. E nós vamos cobrar isso dele. Quando a gente faz meia boca ou meia parte, nós vamos cobrar dele não nos abençoar. E Ele não vai nos abençoar porque Jesus disse claramente, o que me ama guarda os meus mandamentos, e eu virei e me manifestarei. Deus quer se manifestar, Deus quer ser notório, Deus quer aparecer na nossa vida, Deus quer estar conosco onde nós estamos, Ele não quer deixar a gente só. Mas por que Ele não vem? Justamente por causa disso. Nós às vezes fazemos como Saul, e Deus chega e diz claramente, Samuel, ele deixou de executar as minhas palavras, eu me arrependi de ter colocado ele onde eu coloquei, ele não serve.
Eu dei para ele, e ele não fez porque ele não quis fazer, foi escolha dele. Ele tinha unção, ele tinha a capacidade, e ele poderia fazer, e não fez. Quantos de nós, às vezes, Deus dá a condição, Deus dá a capacidade, Deus dá a direção, mas nós não temos a coragem de passar, nós não temos a coragem de ir, nós não temos a coragem de fazer. Por que que às vezes padecemos tanto? E por que que Deus não interfere? Por que que Deus não se manifesta? Por que que Deus não se torna presente na nossa vida e muda a nossa história? E a maioria de nós, às vezes, quando passamos por isso, e o ser humano pode passar, o cristão pode passar por aquilo que nós chamamos de provação, mas a maioria, irmão, não é provação. A maioria é rebelião. Saul não pegou a coroa e jogou fora, Saul não se desconsagrou e diz, não vou ser mais rei. Não. Tem pessoas que dizem assim para a gente, pastor, eu encontrei o caminho, daqui eu não saio, daqui nunca mais eu vou arredar o meu pé. Deus não quer só que você entre na igreja e fique nela estatalado como uma estátua. Deus quer que você venha para a igreja com uma intenção no seu coração, deixar de ser você e ser o que Deus quer. O que for para você fazer, ainda que isso possa custar a sua vida, você vai executar para Ele, porque você não serve igreja, você não serve homens, você é chamado e trazido para dentro da casa de Deus para servir a Deus. Só que nós não queremos, nós queremos a coisa, não, eu quero assim, eu quero dessa maneira, eu quero assim, eu quero assado, eu vou fazer desse, eu vou fazer daquela maneira. E nós queremos que Deus aceite negociar com a gente, quer ver? Quando eu comecei com esse negócio de querer fazer alguma coisa na obra, eu tinha um pavor. De onde? Do Rio de Janeiro, porque você escutava, nunca tinha ido lá, mas você escutava aquelas histórias, comando não sei das quantas, não sei o quê, é vermelho, é preto, é roxo e tal, aquela coisa, é tiro, é bala. Eu falei, Deus, eu vou para qualquer lugar que o Senhor quiser, menos para o Rio de Janeiro. Senhor, vou me entregar. Fui lá, cheguei para o meu pastor, falei, ó, já entreguei meu lugar, saí da empresa, fiz o acordo, estou aqui, se eu precisar, estou aqui para poder fazer. E fiquei, irmão, ó, 93, 94, 95, 96, 97, junho de 97, não, maio de 97. O meu pastor chegou e disse assim, Carlos, o missionário me pediu um pastor, e as características do pastor que ele me pediu, você tem. E eu falei, para onde, meu pastor? Ele disse assim, para Caxias. Eu falei, aleluia, Rio Grande do Sul, vou lá para o sul, aquele negócio lá, Pelotas, Gramado. Nunca fui para lá. Falei assim, vou lá, poxa, legal. E fiquei até entusiasmado. Ele disse assim, ó, ele falou para você orar, para Deus confirmar isso. Aí entrei em oração, irmão, jejum, Senhor, em nome de Jesus, confirma se é do Senhor, Deus, Caxias e tal. Aí, irmão, passou mais ou menos um mês, o pastor me ligou, Cássio, você está orando? Estou. Pastor, só fazer uma pergunta para o senhor. É Caxias? Ele falou, irmão, Caxias, é Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Eu falei, tá bom, Senhor. Comecei o jejum naquela hora, imediatamente. Não como mais, não bebo mais. Deus, tira da cabeça do missionário. Não deixa ele esquecer, ele lembrar de mim. Não, isso não é do Senhor. Eu só lembro que eu falei para o Senhor, que a gente conversou e ficou entendido que para lá não. Eu expliquei para o Senhor direitinho. Eu achei que Deus tinha aceitado, irmão. Na minha cabeça eu tinha crido que Deus tinha aceitado aquele negócio. E na hora eu jejuei 3 dias, não comi, não bebi. E aí o telefone tocou. Quando eu atendi, ele disse assim, o missionário disse que é para você estar lá amanhã, 7 horas da manhã, sua passagem já está comprada. E eu falei, Deus. E o mais legal foi os crentes na igreja. Quando eu falei, gente, ó, o missionário me mandou para o Rio de Janeiro. Aí, o quê, pastor? Rio de Janeiro, cuidado. Cuidado, pastor, eu já fui lá, sei onde é a igreja. A nossa igreja ficava 200 metros da maior favela da Baixada Fluminense. A igreja onde eu ia ficar.
De lá você olhava as balas assim, ó, você via só o fogo. É o primeiro dia que eu cheguei para ser aquela salva de palma, né? Aquela coisa assim para comemorar. Foi 3 horas de tiroteio dentro da... Não fechava os olhos, que começava a fechar, parava, outra vez. Pois é, e eu falando, Senhor, o missionário se enganou, isso não é do Senhor, Deus. E eu fiquei 5 anos e meio no Rio, irmão, sabe para quê? Sabe para quê? Só para saber se eu ia fazer ou não o que Deus tinha me colocado para fazer. Às vezes Deus não te deixa sair de um trabalho que você está pedindo a Ele para poder sair, porque Ele quer que você fique lá. Por que Deus insiste para a gente poder fazer? Porque Deus sabe que obedecer é melhor do que sacrificar, e na obediência Deus está presente para agir. Obedece. Ah, mas eu não quero. Mas obedece. Na nossa obediência a Deus é que virá a manifestação de Deus para a nossa vida. Faça o que Deus está requerendo de você, mas faça de coração. Não vai fazer igual ela que começou a fazer chateada, aborrecida, não. Deus sabe o que é melhor para a gente. Embora na hora você não entenda, você não compreenda, depois você vai entender perfeitamente. Vamos ficar em pé? Em nome de Jesus, feche os seus olhos, abra o seu coração, e onde você falhou, onde você errou, esquece. Está passado um pano agora e apagando tudo. Jesus está deixando para lá. Não deixa o diabo ficar lhe culpando, lhe condenando. Pastor, eu falhei, eu errei. Amém. Nós vamos pedir a Deus, você vai erguer sua cabeça, você vai caminhar de hoje em diante, escutando a voz de Deus. Porque o que Deus te manda fazer, Ele te capacita para tal, irmão. Você não está sozinho, não. A unção de Deus vai com você, para você poder executar a vontade de Deus, seja o que for. Deus não vai mandar você matar ninguém, como Ele mandou Saul fazer. Ele não vai mandar fazer isso. Às vezes Deus vai mandar você ir testemunhar lá para o seu patrão. Pastor, ele não é crente. É Ele mesmo que Deus quer. O mesmo Jesus que diz para nós não deixar de congregar, é o mesmo Jesus que diz para a gente ir para todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes Deus vai mandar você ir para aquela pessoa drogada. Pastor, eu nunca lidei com isso. A unção dele vai com você para ajudar você a lidar. Feche os seus olhos. Em nome do nosso Senhor Jesus. E diga assim comigo: Senhor meu Deus, diante da tua presença, eu venho nesta noite pedir ao Senhor que me ajude a deixar as coisas que para trás ficam e buscar as que estão adiante de mim. Onde eu falhei e deixei de executar a missão que o Senhor me deu, eu te peço que me perdoe, que me lave, que me purifique completamente de toda rebeldia, de toda afronta que eu fiz a ti. Em nome de Jesus, vem agora e entre no meu coração e me dê a tua unção, a presença do teu Santo Espírito, para que eu possa andar de acordo com a tua palavra. Eu não tenho, meu Deus, condições de obedecer o Senhor com meu coração vazio, com as minhas mãos fracas. Espírito Santo de Deus, venha nesta noite de hoje me ungir, me fortalecer, me renovar, para que eu possa me levantar e sair daqui para caminhar com o Pai. Manifeste, Senhor, a sua presença na minha vida. Seja o meu Deus, guia-me pelas veredas da tua justiça, não por minha causa, mas por amor ao teu nome. Ajude-me, Senhor,
porque é dependendo de Ti que eu estou aqui, nesta noite de hoje, a lhe pedir que seja comigo e me dê mais uma oportunidade de fazer a Tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Digam graças a Deus. Bate uma mão na outra assim para você ver o que dá, ó. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha incolunda, certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se